Vocês abriram a palavra de Deus em Atos, capítulo 15? Vamos orar, irmãos, depois a gente vai aqui no texto. Senhor, obrigado por nos dar esse privilégio de termos a Bíblia na nossa língua. A gente pode estudar a Bíblia na nossa língua, isso é maravilhoso, Senhor. Obrigado por esse privilégio, obrigado por essa possibilidade. Que o Senhor nos conduza, Pai. O Senhor nos conduza para que não seja apenas uma leitura, mas seja uma palavra, que é a Tua palavra, como uma espada que ao entrar dentro de nós, ela nos transforma, ela nos molda, ela nos edifica. Que a Tua palavra é viva, Senhor, é viva. Então ajuda-me, enquanto pregador, a transmitir a mensagem com fidelidade e ajude os irmãos que vão receber essa palavra a compreenderem e a receberem, crerem e praticarem. Para a Tua glória, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como são 21 versículos que vamos estudar, eu não vou ler tudo e voltar. A gente vai lendo aos pouquinhos. Eu só quero fazer aqui uma introdução para você entender o que se trata o capítulo 15. Então, toda atenção agora. O capítulo 15, ele narra o primeiro concílio da igreja. Concílio é uma reunião. Por que eu digo o primeiro concílio? A primeira reunião. Porque ao longo da história da igreja, vários concílios aconteceram. Vou citar alguns aqui ao longo da história da igreja. O que a gente vai ler foi o primeiro, tá? Mas a gente tem, por exemplo, no ano 325, o concílio de Niceia. No ano 381 depois de Cristo, o concílio de Constantinopla. No ano 431 depois de Cristo, o concílio de Éfeso. E no ano 451, o concílio de Calcedônia. Só para citar alguns muito conhecidos. Quando que um concílio ele era feito? Quando que uma reunião era feita? Quando era necessário discutir questões teológicas. Então surgiu uma dúvida, uma discussão teológica. Eles reuniam os líderes da igreja para discutir, debater aquela questão e chegar numa conclusão. Quem está certo e quem está errado. Esse concílio que a gente vai ver hoje, do capítulo 15, que foi o primeiro concílio, ele aconteceu em Jerusalém, no primeiro século, como todo o livro de Atos. E ele surgiu porque um problema teológico, uma discussão teológica se levantou. Quando eu falo de discussão teológica, é discussão sobre doutrinas. Se é assim que se interpreta, se é daquele jeito que se interpreta. Por exemplo, eu citei aqui alguns concílios. Niceia, Calcedônia, Éfeso, e Constantinopla. Esses concílios, esses 4, foram para discutir basicamente a natureza de Jesus. Jesus é Deus ou é homem? O Espírito Santo é Deus ou ele é uma força inferior a Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo ou não é? Essas discussões, a Trindade, tudo isso foi discutido nesses concílios que eu citei aqui. Aí chegou à conclusão, Jesus é Deus e homem. Ele não é Deus ou homem, ele é Deus e homem, completamente Deus, completamente homem. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tudo isso foi sendo definido nesses concílios que aconteceram ao longo da história da igreja. Esse concílio do capítulo 15, essa reunião do capítulo 15, ela vai tratar sobre a seguinte questão teológica. Para o gentil ser salvo, basta que ele creia em Jesus ou ele precisa se tornar um judeu? Esse foi o ponto que criou esse concílio. Alguns diziam, para o gentil ser salvo, basta crer em Jesus Cristo, porque ele é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é um grupo. O outro grupo,
Para o gentio ser salvo, ele precisa crer em Jesus Cristo e se tornar judeu. Ele precisa crer em Jesus, precisa passar pela circuncisão, precisa guardar o sábado, precisa observar toda a lei cerimonial. Aí de um lado um falava uma coisa, o outro falava outra. Aí eles levaram essa discussão para os apóstolos em Jerusalém e criou-se ali um concílio, uma reunião para discutir e ver quem estava certo e quem estava errado. É isso que a gente vai ver. Eu estou só resumindo o que a gente vai ver, estudando versículo por versículo. Tá bem? Vamos ler o verso 1, que logo de cara nos mostra esse segundo grupo aí. O verso 1 do capítulo 15. E certos homens que haviam descido da Judéia ensinavam os irmãos e diziam: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não sereis o quê? Ó, já identificou o primeiro grupo aí? Lembra que na semana passada a gente viu que Paulo, junto com Barnabé, terminaram a primeira viagem missionária? Eles retornaram para Antioquia da Síria e eles ficaram ali um longo tempo tranquilo, um longo tempo em paz. Só que esses camaradas aí do verso 1, esses judeus, eles saem lá de Jerusalém, viajam mais ou menos 400 quilômetros para chegar lá onde Paulo e Barnabé estavam, tranquilos, descansando, depois de muita luta que eles tiveram naquela viagem. E eles começam a ensinar, lá em Antioquia da Síria, que os gentios que Paulo tinha evangelizado, eles não estavam salvos ainda, porque faltava circuncidar conforme a lei de Moisés. Esses homens, esses judeus, aqui tem uma discussão. Alguns teólogos dizem que esses judeus não eram convertidos a Cristo, e por isso que eles vieram com essa ideia. Mas outros teólogos acreditam que esses judeus eram convertidos a Cristo, mas presta atenção, eram novos convertidos. E você sabe que quando uma pessoa se converte há pouco tempo, as coisas ainda não estão muito claras na mente dela. Ela ainda tem muitas dúvidas, ela tem muitas questões que ela ainda não aprendeu direito. Então é mais provável que esse povo que desceu com esse discurso, que os gentios precisavam se circuncidar para ser salvos, provavelmente eram judeus sinceros, eram convertidos a Cristo, mas ainda não tinham amadurecido, ainda não tinham entendido as coisas com clareza. Então não vamos olhar como incrédulos ou endemoniados, mas como crentes que ainda não tinham aprendido, ainda não tinham entendido sobre aquela transição da antiga para a nova aliança. O fato é que quando Paulo e Barnabé ouvem isso, vê o que acontece no verso 2. Depois, então, que Paulo e Barnabé tiveram não pequena discordância e discussão com eles, decidiu-se que Paulo e Barnabé e outros entre eles subissem para consultar os apóstolos e presbíteros de Jerusalém acerca dessa questão. Então vejam só, está lá o Paulo e o Barnabé descansando. Lembra que o Paulo tinha sido apedrejado, a gente viu semana passada, numa boa, felizes da vida, porque viram gentios se convertendo, gentios sendo salvos, uma igreja nascendo em Antioquia. Estão lá tranquilos, daqui a pouco eles ouvem uma conversa, eles ouvem um grupo dizendo: ó, gentios, não vai nas ideias de Paulo não, hein? Paulo falou que é só crer em Jesus, não. Vocês têm que circuncidar também. Imagina o Paulo e o Barnabé ouvindo isso. O Paulo e o Barnabé que tinham suado para evangelizar aquele povo. O Paulo e o Barnabé ficou revoltados. E eles começaram, a gente viu aí, uma não pequena discussão, quer dizer, uma grande discussão. Então Paulo e Barnabé se levantaram contra esse grupo de judeus. Não sei como é que foi a discussão, mas mais ou menos assim: como que é? Vocês saem lá de Jerusalém, vocês não fizeram nada por esses gentios aqui, nós evangelizamos eles,
nós pregamos para eles, nós deixamos claro que eles não precisam de circuncidar, eles são gentios, Jesus salvou eles também, eles são bem-vindos ao reino, eles estão felizes, eles estão contentes com Cristo, e vocês saem lá, vocês viajam 400 quilômetros para colocar minhoca na cabeça deles, para colocar dúvida na cabeça deles. Como assim? Aí o Paulo e o Barnabé peitou os judeus. Foi a primeira discussão teológica que nasce na igreja primitiva. Primeira. Já tinha tido discussão porque lá no Atos... Eita, eu vou falhar aqui agora, com certeza eu vou falhar, mas acho que Atos 6 talvez, que estava tendo uma discussão porque as viúvas não estavam recebendo os devidos alimentos, eles resolveram. Eram discussões burocráticas, uma discussão teológica foi a primeira. Paulo e Barnabé falou assim para eles, vamos fazer o seguinte... Não vou ficar brigando aqui não. Vamos lá para Jerusalém. Porque lá estão os apóstolos, lá está a igreja mãe, lembra que tudo começou em Jerusalém no dia de Pentecostes. Pedro está lá, João está lá, os apóstolos, vamos lá. Vamos levar lá para ver o que eles têm a dizer. Então eles partiram. Vamos ver o verso 3 aí. E sendo acompanhados no trajeto pela igreja, percorreram a Fenícia e a Samaria, relatando a conversão dos gentios, e geravam muita alegria em todos os irmãos. Então, o ponto aqui é só para vocês entenderem. Eles saíram da Antioquia da Síria, rumo a Jerusalém, 400 quilômetros. Essa viagem, irmãos, de 400 quilômetros, hoje, de carro, de ônibus, você faz em menos de um dia, tranquilo. Em menos de um dia você roda 400 quilômetros tranquilo. Naquela época, essa viagem durou mais ou menos um mês. E diz aí que quando eles estavam indo lá para Jerusalém, para levar a questão, eles passaram pela Fenícia e Samaria, que estava no caminho. Vocês devem se lembrar que eu falei semana passada, que Paulo e Barnabé tinham um compromisso com as igrejas locais. Então, sempre que eles passavam por uma igreja que eles tinham plantado, eles paravam para fortalecer os irmãos, para ajudar os irmãos, para ver como os irmãos estavam. Então, não foi diferente aqui. Quando eles estavam indo para Jerusalém, eles passam em Samaria. Lembra que Samaria foi a igreja que começou com Filipe, lá em Atos 8, que ele pregou lá, o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, houve salvação, uma igreja nasceu ali. Então, Paulo e Barnabé passou na igreja de Samaria, por exemplo. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão com Jesus? Vocês estão firmes? Tenho uma boa notícia para vocês. Nós fizemos uma viagem aí, uma viagem de alguns anos, e teve um monte de gentio que se converteu. Teve uma igreja que nasceu lá na ilha de Chipre. Teve uma igreja que nasceu lá em Icônio. Teve uma igreja que nasceu em Lídia. Começou a contar. E essa igreja de Samaria ficou toda feliz. Porque assim, se tem uma coisa que alegra o crente, é ver outra pessoa se tornando crente. Se tem uma coisa que alegra um cristão, é ver outras pessoas se tornando cristãs. Se tem uma coisa que alegra quem foi salvo, é ver outras pessoas sendo salvas. Então essas igrejas que estavam no caminho de Jerusalém ficaram todas felizes, alegres, com as boas notícias de Paulo. Aí o verso 5 vai dizer assim: contudo, alguns da seita dos fariseus que haviam crido levantaram-se dizendo que cumpria circuncidá-los e ordenar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Gente, deixa eu ilustrar para você. Deixa eu ilustrar para vocês. O Paulo e o Barnabé passam em Samaria, conta para os irmãos em Samaria que muitos gentios estavam se convertendo. Mas lembra que Paulo e Barnabé não estavam sozinhos. Aquele grupo de judeu que foi causar lá em Antioquia da Síria estava junto. Então de um lado está o Paulo. Meus irmãos, quero dizer para vocês, meus irmãos samaritanos, que tem um monte de gente se convertendo a Cristo. Aí os judeus do lado, mas eu quero dizer a vocês que vocês não estão salvos ainda não. Vocês não circuncidou? Eu estou conseguindo ilustrar para vocês a situação? Era uma briga. Uma discussão, olha os grupos. De um lado, o gentio para ser salvo tem que crer em Jesus e virar judeu.
O outro lado, o gentil para ser salvo, basta crer em Jesus. Então o negócio estava pegando fogo. Não deve ter sido uma viagem fácil, deve ter sido 400 quilômetros turbulentos, complicados. Mas eles chegaram lá em Jerusalém. Verso 6. E os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para deliberar esse assunto. Veja só, irmãos, esse reuniram-se é o concílio. Lembra do concílio que eu falei? Uma reunião. Paulo trouxe o parecer dele, os judeus trouxeram o parecer deles diante dos apóstolos. O que os apóstolos e os presbíteros fizeram? Se reuniram. Fizeram uma reunião para decidir aquele assunto. E agora a gente vai ver como é que foi essa reunião. Vocês já entenderam o problema? Olha para mim, vocês entenderam o problema? Qual que era o problema? De um lado, judeus, para ser salvo, tem que crer em Jesus e circuncidar e virar judeu. Do outro, Paulo, para ser salvo, basta crer em quem está certo e quem está errado. Vamos reunir para a gente discutir o assunto. Aí vamos ver como é que foi essa discussão? O verso 7, do verso 7 ao 11, o primeiro a falar na reunião foi Pedro. Verso 7. E depois de haver muita discussão, Pedro levantou-se e disse: varões e irmãos, bem sabeis que há um bom tempo Deus fez uma escolha entre nós para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Olhe para cá. Quem está com a palavra aqui? Pedro. Primeiro ponto de Pedro. Imagina uma reunião pegando fogo, o bicho pegando. Pedro levanta. Deixa eu falar agora. Aí todo mundo fica quieto. Aí o primeiro argumento de Pedro. Vocês sabem que Deus me escolheu para pregar para os gentios. Quando que Deus escolheu o Pedro para pregar para os gentios? Casa de Cornélio. Visão do lençol, com os bichos descendo. Aquilo era Deus falando: Pedro, prega para os gentios, porque os gentios também são bem-vindos em meu reino. Então Pedro já começa de uma forma muito especial. Pedro já fala assim, ó: quem vai falar agora sou eu, Pedro, aquele que Deus escolheu para pregar para os gentios. Em outras palavras, de gentil eu entendo. Então quem vai falar aqui não é qualquer um. Quem vai falar aqui foi o primeiro a pregar para os gentios lá na casa de Cornélio. Então prestem atenção. Vamos ver o que o Pedro vai falar no verso 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como deu a nós. Olha para cá, segundo ponto de Pedro. Deus conhece o coração do judeu, como conhece o coração dos gentios. E sabe o que Deus fez com os gentios? Deus derramou sobre eles o Espírito Santo. Porque foi o que aconteceu na casa de Cornélio. Foi o que aconteceu em Samaria. Meus irmãos, Pedro falando, os meus irmãos judeus, eu vi com os meus olhos, tanto em Samaria quanto na casa de Cornélio, Pedro, Deus derramando o Espírito Santo sobre os gentios, como derramou sobre nós no dia de Pentecostes. Em outras palavras, os gentios são tão bem-vindos no reino de Deus quanto nós judeus. Só que eu não acabei, deixa eu continuar falando. Vamos ver o que ele vai falar no verso 9. Olha o Pedro aí, ó. E não fez diferença entre nós e eles, purificando o coração deles pela fé. Veja aí, ó. Ó o Pedro. Sabe o que o Pedro está dizendo aqui? Deus não faz acepção de pessoas. A salvação não é só para os judeus, é para os gentios também. Eu acho que vocês já estão vendo para qual lado o Pedro está indo, né? Você acha que o Pedro está indo, vamos ver se vocês estão bons do raciocínio. Você acha que o Pedro está caminhando para apoiar Paulo e Barnabé ou para apoiar os judeus que está mandando o povo circuncidar? Pedro estava indo pelo caminho de Paulo e Barnabé. Veja aí o que o Pedro vai dizer no 10. Agora Pedro vai dar uma dura, ó. Agora, portanto, por que tentais a Deus? Impondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos
que nem nossos pais, nem nós podemos carregar. Pedro fala assim, gente, nem nós, judeus, nem nossos pais puderam ser salvos obedecendo à lei. Vocês acham que os gentios vão poder ser salvos obedecendo à lei? O que vocês estão fazendo ao mandar o gentio se circuncidar, vocês estão colocando um peso sobre eles. Vocês estão mandando eles fazerem o que Deus nunca mandou eles fazerem. Porque Deus não tinha mandado os gentios virar judeus. Mas os judeus queriam que os gentios virassem judeus. Gente, isso é sério, tá? Mandar você fazer coisa que Deus nunca mandou você fazer é seríssimo. É seríssimo. Você tem que tomar muito cuidado. Porque se eu vier aqui e mandar você fazer o que Deus não mandou você fazer, eu estou cometendo um pecado muito grande. Porque eu estou colocando sobre você fardo. Eu estou colocando sobre você peso. Eu estou colocando sobre você uma carga que você não vai conseguir carregar. Não sei se os irmãos estão compreendendo. É o que o Pedro trouxe. Só que aí o Pedro encerra a participação dele de uma forma... isso é lindo. O 11. Olha como é que Pedro termina. Mas cremos... olha que lindo, irmãos. Que pela graça do Senhor Jesus Cristo seremos salvos, assim como eles. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Pedro, eu quero concluir então, dizendo que nós judeus e os gentios, todos os homens são salvos pela graça de Cristo. A salvação não é pela obra, a salvação não é pela circuncisão, não é por guardar o sábado, não é pela dieta religiosa, a salvação não é pelo dízimo, a salvação é pela graça. E aí? Você é o Pedro, tá? Você é o Pedro agora. Vamos dizer que você é o Pedro. Paulo e Barnabé. Para ser salvo basta crer em Jesus. Judeus, para ser salvo tem que crer em Jesus e circuncidar. Você, Pedro, está do lado de quem? Aponta aí, ó. Aponta aí, ó. Aponta com a mão. Para onde você está? Aqui, ó. Então, o Pedro ficou do lado do Paulo e Barnabé. Só que não tem só Pedro ali. E aqui é bom. Tem gente que acha que eu tenho implicância com os católicos romanos. Eu não tenho. Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo que a gente vê por aí, a Igreja Católica Romana, ela ainda está mais perto da Bíblia do que as igrejas neopentecostais. Mas não quero entrar no assunto aqui sobre isso. Mas o fato é, o que é ensinado na Igreja Romana? Que o Papa é o descendente direto do Pedro, que o Pedro é o primeiro Papa. E como que a palavra do Papa é encarada na Igreja Romana? Como uma palavra inquestionável. O que ele fala é lei. O que ele fala da cadeira dele é lei. Se o Pedro tivesse essa moral toda, o debate teria terminado aqui. Raciocina comigo. Se a palavra do Pedro fosse inquestionável, quando Pedro falou, Paulo e Barnabé estão certos, o debate teria... Mas não tinha só Pedro lá. Pedro não era o dono da igreja. Pedro não era a pedra sobre a qual Jesus estabeleceu a igreja. A pedra sobre a qual Jesus estabeleceu a igreja foi a confissão que saiu da boca de Pedro. Qual? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, sob esta pedra, confissão que saiu da tua boca, eu vou edificar a minha igreja. Então não tinha só Pedro. Não tinha só Pedro. Tinha mais gente lá. Quem foi o próximo a falar agora? Verso 12. Vamos ver. Então, toda a multidão permaneceu em silêncio e escutavam, Barnabé e Paulo, relatando os milagres e as maravilhas que Deus havia operado entre os gentios por meio deles. Então agora, vamos chamar Paulo e Barnabé para... E aí, Paulo, e aí, Barnabé, o que vocês têm a dizer? A única coisa que eu tenho a dizer é que por onde nós passamos na viagem que fizemos, Deus curou aleijado. Deus converteu o governador da ilha de Pafos, que abandonou aquele falso profeta chamado Elimas. Fomos apedrejados lá, mas eu estava quase que morto, Deus me levantou. Paulo começou a contar o que Deus tinha feito entre os gentios.
Onde a gente passou, a gente pregou Jesus, a gente não, ó, Pedro e os demais, a gente não falou de circuncisão, a gente falou de nada. A gente pregou sobre Jesus. E as pessoas foram se arrependendo, as pessoas foram abandonando a feitiçaria. Tinha um povo lá em Listra que adorava um tal de Júpiter e Mercúrio, inclusive chamou eu de Mercúrio, outro de Júpiter. Eles largaram mão daquela idolatria. Ó, a gente pregou Jesus e um monte de gente começou a ser salvo. O que a gente tem para falar é isso. Foi muito rápido aí o verso 12, né? Eles só contaram o que Deus estava fazendo ao longo daquela viagem. Aí ficaram em silêncio. Vamos ver quem é o próximo a falar agora. Tiago, vamos ver aí o Tiago, verso 13. E depois de se calarem, Tiago respondeu dizendo: varões e irmãos, ouvimos. Espera aí, olha para cá. Tem que explicar uma coisa. Esse Tiago não é o apóstolo Tiago. Por que não, pastor? Porque o apóstolo Tiago já tinha perdido a cabeça em Atos 10. Herodes tinha... A gente pregou sobre isso. Então não é o Tiago apóstolo. Quem é esse Tiago, pastor? É o Tiago, irmão de Jesus. Ele não era um apóstolo. Ele era provavelmente um presbítero da igreja. Porque aqui tinha presbítero e apóstolo. Pastor, por que esse Tiago não é apóstolo? Porque o nome dele não está na lista. Entendeu? Então esse Tiago aqui, nem apóstolo ele era. Para você ver que não, aquela ideia de que um tem uma palavra mais forte que o outro, dependendo do cargo, sua autoridade maior, não tinha muito isso. Porque tanto o apóstolo Pedro falou, como também o Tiago falou. E o que o Tiago falou é maravilhoso. Vamos ver o que o Tiago falou. Verso 14. Simão, Pedro, né? Aqui é Pedro. Relatou como Deus primeiro visitou os gentios para deles formar um povo para o seu nome. E com isso, concordam, presta atenção, e com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Espera aí, a gente já vai ver o que está escrito. O que Tiago fez foi maravilhoso. Tiago fala assim, irmãos, o que Pedro falou agora há pouco está de acordo com o que os profetas tinham falado. Como está escrito. O que está escrito? A gente já vai ver. Mas Tiago, qual que é o ponto de Tiago aqui? A palavra de Pedro... A palavra de Pedro está de acordo com a palavra de Deus. O que Pedro está falando é importante, porque ele é Pedro, porque ele é um apóstolo, mas é mais importante, porque o que Pedro está falando bate com a palavra de Deus. Qual palavra? Vê aí, ó. 2 pontos, né? Abre aspas, deixa eu acompanhar com vocês, é o verso 16. Depois disso, retornarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está destruído. E reedificarei a partir de suas ruínas, e o levantarei, para que o remanescente dos homens busque o Senhor. Olha agora, e todos os gentios, sobre os quais meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas as coisas. De Deus são conhecidas todas as obras desde o início do mundo. Para aí um pouquinho. Olha o Tiago. Pessoal, o que Pedro está falando está de acordo com as Escrituras. Tiago, que texto das Escrituras? Aí ele leu esse texto. Esse texto, eu anotei aqui. Deixa eu ver. Esse texto que o Tiago citou é Amós 9, Amós capítulo 9, verso 11 e 12. Irmãos, é importante que vocês entendam isso. Tiago diz que a palavra de Pedro está de acordo com o que está escrito em Amós capítulo 9, verso 11. De que a promessa de Deus se estende a todos os gentios. Então Pedro não está falando coisas da cabeça dele, do coração dele. Pedro está pregando, Pedro está falando, Pedro está baseando o seu argumento na própria Bíblia.
própria Bíblia. Então Tiago usou, a fala do Tiago foi, Pedro está certo. Por que Pedro está certo? Porque Pedro está falando de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus erra? A palavra de Deus falha? Então se o que Pedro está falando é o que está na palavra de Deus, Pedro está certo. Porque a palavra de Deus é que manda em tudo. A palavra de Deus é quem regula tudo o que acontece. Então, o Tiago vai concluir a fala dele. A gente já está terminando, gente. Vamos ver o verso 19. Ele citou Amós 9, 11 e 12. Aí no verso 19, Tiago, portanto, minha decisão é que não perturbemos os que dentre os gentios se convertem a Deus. Olha para cá. Calma, olha para cá. Então, já que o que Pedro está falando, já que o que Paulo e Barnabé está falando, bate com as Escrituras, a minha palavra, Tiago dizendo, é a seguinte, deixa os gentios em paz. Tiago deve ter virado nessa hora para os judeus, para de pegar no pé dos gentios para que eles se convertam ao judaísmo, não precisa. Pare de perturbar os gentios. Deixe os gentios em paz. Eles não precisam se converter ao judaísmo para ser salvos. Basta que eles creiam em Jesus. Mas, Tiago fala aí, ó. Mas, verso 20. Mas, lhe escrevamos para que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, dos animais estrangulados e do sangue. Pois Moisés tem em cada cidade quem o pregue desde os tempos antigos, sendo lido nas sinagogas cada dia de sábado. Deixa eu explicar isso para vocês. Você já entendeu o que Tiago falou para os judeus? Judeus, meus irmãos, para de pegar no pé dos gentios querendo que eles circuncidem, que eles guardem o sábado, que eles se convertam ao judaísmo. Deixa eles quietos. Mas, aí o Tiago vira para os gentios. A gente tem que falar para os gentios, para eles se abster, se afastar. Primeiro, da contaminação dos ídolos. Aqui está falando das comidas sacrificadas a ídolos, que a lei de Moisés proibia. Que além disso, eles venham se afastar da fornicação ou imoralidade sexual, que é o pecado sexual, principalmente esse pecado que envolvia idolatria. Só para vocês entenderem, irmãos, nas cidades onde os gentios moravam, tinha muita idolatria. Essa idolatria era tanta que tinham templos aonde eles iam. Acho que eu posso falar que não tem criança aqui, então eu vou falar. Eles iam para esse templo, esses idólatras, para fazer sexo diante dos ídolos, como uma forma de celebrar culto aos ídolos. Então era uma espécie de uma prostituição cultual, idólatra. Era mais do que um pecado sexual que já é errado, a Bíblia já proíbe. Era um pecado sexual que envolvia idolatria. Então eles matavam animais e no meio de tudo aquilo eles faziam aquela orgia como uma forma de adorar aquelas entidades, aqueles ídolos que eles tinham. Então, o Tiago fala, primeira coisa, os gentios devem fugir de comida oferecida a ídolo, devem fugir da imoralidade sexual, principalmente que envolve idolatria, e deve fugir também, a gente viu aí, dos animais estrangulados com sangue. Você sabe que a lei de Moisés proibia comer carne que tinha sangue. Então, quando um judeu ia preparar sua refeição, ele pegava o animal, o judeu, e ele geralmente cortava a garganta do animal. Para quê? Para sair todo o sangue. Porque quando eles fossem comer a carne, não podia ter sangue. Os idólatras, os pagãos, quando eles iam matar um animal, eles estrangulavam o animal. E o sangue ficava na carne. Então era normal eles comer carne com sangue. Então o ponto do Tiago aqui é o seguinte, ó.
os gentios não precisam virar judeus, bastam crer em Jesus e serão salvos. Mas presta atenção, fala para os gentios que principalmente quando eles estiverem junto com os judeus, eles não fiquem comendo carne oferecida a ídolos, eles não fiquem comendo carne com sangue, eles têm que respeitar os judeus. Porque, disse o 21 aí, porque em cada sinagoga tem sido pregado que essas coisas são contrárias à lei de Moisés. Irmãos, eu preciso saber se vocês estão entendendo, porque é um pouquinho complicado, eu estou dando o máximo para vocês entenderem. O ponto de Tiago, judeus, pare de pegar no pé dos gentios, eles não precisam virar judeu, basta crer em Jesus. Gentios, vocês também não abusem. Já que vocês sabem que os judeus não comem carne com sangue, então quando você estiver junto com eles, não vá comer carne com sangue. Respeite eles. Deu para entender agora? Esse foi o ponto do Tiago. E o Tiago baseou tudo isso na palavra de Deus. A gente vai parar aqui a leitura. Eu vou trazer aqui as considerações finais e as aplicações. No domingo que vem, porque o debate não acabou. A gente parou aí com o parecer do Tiago. No domingo que vem a gente vai ver a conclusão de tudo. Mas vocês já viram que quem estava certo? Os judeus mandando os gentios circuncidar? Ou Paulo e Barnabé dizendo que bastava crer em Jesus? Então, está claro isso. Pode fechar a sua Bíblia? Só que agora eu preciso que os irmãos prestem muita atenção nas aplicações. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a gente? Vocês concordam comigo que se eu acabar aqui não vai fazer muito sentido? Por quê? Você tem que ter algo para você. Então esse é o momento principal da mensagem. Como eu falei domingo passado, os puritanos, quando chegava nessa parte da mensagem, eles pregavam mais 1h30. Eu não vou fazer isso. Mas eu quero trazer aplicações aqui. Então, por favor, prestem atenção. A primeira aplicação. A salvação é pela graça e ponto final. Isso ficou muito claro no concílio. Isso ficou muito claro, principalmente quando o Pedro fala no verso 11. Tanto os judeus quanto os gentios são salvos pela graça de Jesus Cristo. Ponto final. Não tem discussão. Não tem discussão. Não é só o Paulo que falou lá em Efésios 2, 8. Vocês são salvos pela graça. O Pedro falou. Vocês são salvos pela graça. Pela graça. É pela graça. Então, por mais que a gente vai voltar sempre nisso, porque a mensagem do Evangelho sempre vai dizer que o homem é salvo pela graça, isso tem que estar muito bem definido no seu coração. Principalmente para nós. Você sabe há quanto tempo que você está... Sabe quanto tempo que eu estou pregando que a salvação é pela graça? 1 ano e pouco. Eu já prego há mais de 10 anos. Só que todo esse outro tempo eu pregava que a salvação é pelas obras. E vocês ouviram, a vida toda de vocês, que a salvação era pelas obras. Quantos anos você tem de igreja? Igreja no modo geral, assim, quantos anos você tem? Sei lá, Celi, quantos anos você tem? 11 anos. Há quanto tempo você conhece o verdadeiro evangelho? 7 meses. Então, há 10 anos e 3 meses, ela vinha ouvindo, salvação pelas obras. Salvação tem que ser conquistada. Salvação é pelo seu sacrifício. Há 7 meses ela está ouvindo, é pela graça. Isso tem que estar bem definido no coração da Celi. Isso tem que estar bem definido no seu coração e no meu coração. A senhora, dona Maria Leite, quanto, assim, de igreja no modo geral, assim? 15 anos. Que a senhora começou a ouvir o verdadeiro evangelho, faz o quê? Quase 1 ano, mais ou menos. Então, 14 anos ouvindo. Salvação tem que ser conquistada e pode ser perdida. Salvação é pelas obras. É você que tem que fazer por onde? É 1 ano ouvindo que é pela graça. Tati, quantos anos, mais ou menos? Então já faz, sei lá, mais de 20.
20 e poucos anos. E que está ouvindo o verdadeiro evangelho 1 ano, mais ou menos. 21 anos ouvindo o quê? Tati, você tem que ser salva pelas suas obras, pelos seus méritos. Vocês estão entendendo por que a gente bate sempre nessa tecla? Sempre, 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 sempre. Porque isso tem que ficar claro. Eu quero que vocês repitam comigo. Eu fui salvo pela graça. Diga assim, ponto final. Não foi suas obras, não foi seus méritos, não foi sua justiça, não foi sua bondade. Isso tem que estar, assim como foi definido lá no Concílio de Jerusalém, isso tem que estar bem definido dentro do meu e do seu coração. Essa é a primeira aplicação que eu trago. A segunda aplicação que está junto dessa é a seguinte. Desde o início da igreja, pessoas já se levantavam pregando um outro evangelho. Você vê, isso aqui que a gente leu de Atos 15, a igreja estava nova, tinha poucos anos que a igreja existia. E naquela época, já tinha gente se levantando pregando contra a graça. Já tinha gente se levantando e dizendo que não era pela graça, era pelas obras. E acontece, irmãos, que 2000 anos se passaram e hoje, em 2024, nós ainda temos igrejas pregando contra a graça de Deus. Pregando um outro evangelho, dizendo que o homem não é salvo pela graça, que o homem é salvo pelo seu sacrifício, pelas suas obras. E Paulo chama isso, esse discurso de pregação, de salvação por obras, Paulo chama, sabe de quê? Repita comigo, outro evangelho. O que esses judeus estavam pregando era um outro evangelho. Era um falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho afirma, você é salvo pela graça. Só para você ter uma ideia, irmãos, quando Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, não tem um livro na sua Bíblia chamado Gálatas? Tem ou não tem, queridos? É Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia. Você sabia que dentre os irmãos da Galácia estavam pessoas que se converteram na época que Paulo passou em Icônio, em Listra, em Derbe, todas aquelas cidades faziam parte da Galácia. E Paulo vai escrever lá em Gálatas 1, dos 6 ao 10, o seguinte. Vocês podem abrir lá comigo rapidinho? Eu tinha mandado fechar a Bíblia, não tem problema não. Vamos lá. Gálatas 1. Olha o que Paulo fala sobre esses que negam a graça, que pregam outro evangelho. Vamos lá em Gálatas. Você estava lá em Atos, você vai passando devagarzinho, você vai chegar em Romanos, você vai chegar em 1 e 2 Coríntios, e em seguida você vai chegar em Gálatas. Depois de 2 Coríntios, vamos lá em Gálatas. Eu tenho certeza que quando Paulo escreveu esse texto que a gente vai ler, ele tinha em mente esse povo que negava a graça de Deus, que pregava a salvação por obras. Gálatas, vocês acharam aí? É Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas. A Gálatas 1, verso 6. Olha aí. Ó. Gálatas 1, verso 6. Eu vou lendo, se acha aí, se acompanha. Admiro-me de que tão cedo vos afastaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para seguirdes outro evangelho, o qual não é outro, não é outro, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Quando Paulo escreve isso aqui, ele tinha em mente aqueles judeus que estavam querendo pregar outro evangelho para os irmãos daquela cidade. E veja mais aí, gente, isso aqui eu não sei se vocês estão prontos para ler não, mas vamos ler. Verso 8. Vamos ler, Mas, ainda que nós, Paulo falando, ou um anjo vindo do céu, vos pregar algum outro evangelho, que não o que vos pregamos, olha aí, seja o quê? Amaldiçoado. Como já dissemos, digo agora outra vez, se algum homem pregar algum outro evangelho que não recebestes, seja amaldiçoado. Meu Deus do céu! Vocês leram isso? Não é possível.
Paulo está falando assim, o evangelho que eu preguei, que Pedro pregou, que os apóstolos pregaram, que nós recebemos de Cristo. Qual é o evangelho que nós pregamos? Que o homem é salvo pela graça. Se outro homem, ou até um anjo, vier até vocês pregando um outro evangelho, quer dizer, não é pela graça, é pelas obras, é pelo seu sacrifício, você tem que merecer. Paulo diz, este indivíduo é amaldiçoado. Nas versões mais comuns é anátema. Seja anátema, seja amaldiçoado. Olha para mim, eu já fui um anátema. Eu estava nesse grupo aqui que Paulo falou. Eu já fui um amaldiçoado. De terno e gravata com uma Bíblia na mão. Porque eu pregava que você tinha que pagar pela sua salvação. Por isso, eu sei que não é fácil pregar o Evangelho. Mas eu coloquei dentro do meu coração, ainda que só tenha uma pessoa aqui comigo, uma, eu vou continuar pregando o verdadeiro Evangelho. Porque eu não quero ser um anátema. Porque eu entendi que é pela graça que eu fui salvo. E eu vou ensinar você que é pela graça que você é salvo. Amém, queridos? Então, quando você ouvir pessoas dizerem, cuidado com a graça, hein? Esse papo de graça aí, você que não sacrifica não, olha para aquela pessoa com um olhar de misericórdia, porque ela está perdida. Ela está pregando um outro evangelho. Outro evangelho. Se já tinha naquela época, hoje também vai ter. Terceira aplicação, estou caminhando para o fim já. Esquenta não, que eu sempre falo que estou caminhando para o fim, aí demora mais um tempo. Mas olhe para mim que eu já estou terminando. Primeira aplicação, o homem é salvo pela ponto final. Segunda aplicação, os que pregam outro evangelho, você tem que tomar cuidado com eles, que eles estão perdidos. Terceira aplicação, a Bíblia está acima de qualquer opinião humana. O que decidiu o debate? Foi a palavra de Pedro? Foi a palavra do Paulo e do Barnabé? Foi a palavra do Tiago? Qual foi a palavra que decidiu o debate? A palavra lá de Amós 9, do 11 ao 12. A palavra de Deus. Porque a Bíblia, irmãos, ela está acima de qualquer opinião. Não é o que eu falo, não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz. Meu discurso pode ser o mais bonito. O meu discurso pode ser o mais atrativo, o mais interessante. Se não é bíblico, não vale de nada. Nada. Então, assim como a Bíblia, ela talvez a palavra seja regular, ela regulou o debate, a Bíblia tem que regular a nossa vida. Primeiro, a nossa igreja. Sabe por que eu pego tanto no pé de vocês para vocês lerem a Bíblia? Sabe por que eu fico tão preocupado se vocês estão lendo a Bíblia? Vocês não sabem o quanto que eu me preocupo se vocês estão lendo a Bíblia. Sabe por quê? Porque se vocês lerem a Bíblia, vocês vão poder julgar se o que eu estou falando está de acordo com ela. Mas e se você não lê? Você vai engolir o que eu falo. Então leia a Bíblia, porque a Bíblia é a Bíblia que define. Não só o culto, não só a mensagem, mas a Bíblia, irmãos, é que deve dirigir a sua e a minha vida. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Não sei se vocês sabem, eu comentei isso na quarta-feira, mas foi descoberto um plano, o pessoal, a Polícia Federal, tudo investigou um plano que existia um tempo atrás de matar, um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Não sei se vocês viram, saiu nas notícias, um plano. Aí um deputado deu o parecer dele e disse assim: planejar, desejar matar alguém é diferente de matar. Então, os que desejaram ou planejaram não cometeram crime. Crime eles teriam cometido se tivessem executado. A ideia desse deputado foi assim:
Desejar o mal não é pecado, não é crime. A não ser que você execute o mal. E pela lei, olhe para mim, querido, pela lei dos homens, ele está certo. Você desejar matar alguém não é crime. Só que o que rege a mim e a sua vida não é a lei dos homens. É a palavra. E sabe o que a palavra de Deus diz? Mateus 5. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo. Se você tiver ódio contra o seu irmão, você já está cometendo um pecado. Qual que é o ponto aqui? Às vezes você fica assim. Às vezes você decide o que é certo e errado pelo senso comum, pela lei dos homens, mas você esquece que acima da lei dos homens está a lei de Deus. Posso perguntar uma coisa para vocês? Posso? Adultério é pecado, é crime? Tem a legislação, tem o Código Penal. Trair a mulher é crime? Alguém vai ser preso por trair o marido? Mas a Bíblia condena. Tá entendendo? Tá entendendo onde eu quero chegar aqui? Outra pergunta. Me envolver sexualmente. Preste atenção. Me envolver sexualmente com uma mulher que não é a minha esposa, com um homem que não é o meu marido, é crime? Inclusive é apoiado pela sociedade. A sociedade apoia o sexo fora do casamento. Mas e a Bíblia? Fornicação. Imoralidade sexual. Entende? Então assim, se você está regulando a sua vida com base no que as pessoas falam, pensam, no senso comum, isso é certo, isso é errado, porque um fala que é certo, outro fala que é errado, ou apenas pela lei dos homens, você está errado. Porque você tem que regular a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Ela tem que regular a sua vida. Por exemplo, a gente tem um movimento muito forte nos dias de hoje, que é o movimento do feminismo. Do feminismo. É muito comum as igrejas terem pastora. E o movimento de pastora, ele surge justamente no movimento feminista. Aos olhos da sociedade de muitas igrejas, não tem problema nenhum a pastora. Mas o que tem que regular um culto, uma igreja, é a Bíblia. E a Bíblia não orienta pastora. É pastor. Não sei se os irmãos estão entendendo. E não é um preconceito, não é diminuir a mulher. Quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido, isso é uma afronta aos tempos modernos. Ninguém aceita isso. Só que, irmãos, o que vale é a Bíblia. Então, se você, mulher, quer agradar a Deus, saiba que você vai ser um tipo de mulher criticada pela sociedade. Não importa. Porque o seu compromisso não é com a sociedade. O seu compromisso é com a palavra de Deus. Bem, eu acredito que esses exemplos que eu dei mostraram aonde que eu quis chegar. O que regulou o debate? A Bíblia. O que regula nosso culto, o que regula nosso casamento, o que regula o nosso relacionamento com as pessoas e o que regula a nossa vida de forma geral é a Bíblia. É o que a Bíblia diz ou não diz que deve ser levado em conta até as últimas consequências. E a quarta e última aplicação. Nós devemos respeitar os nossos irmãos. Percebe que o discurso de Tiago trouxe uma ideia de respeito entre os judeus e os gentios. Judeus, respeite os gentios, eles não precisam circuncidar. Gentios, respeitem os judeus, eles não se sentem à vontade comendo carne com sangue. Essa ideia Paulo vai desenvolver lá em 1 Coríntios e também em Romanos. Acerca de você respeitar o seu irmão. Lembra daquele texto tão conhecido? Se você come carne, não critique quem come legumes. Se você come legumes, não critique quem come carne. Tem a ver com dieta de vegetariano ou carnívoro, não é isso.
É porque as carnes que vendiam lá na cidade de Corinto provavelmente já tinham passado por rituais idólatras, então tinha um grande risco da pessoa comprar lá um contrafilé que já tinha sido apresentado algum ídolo lá no templo. Então alguns não se sentiam à vontade. Então, já que eu não sei a procedência da carne, vou comer legume. Outros falavam, depois que eu oro e apresento a Deus, está tudo certo, eu vou comer minha carne sim. Mas um não estava respeitando o outro. Então assim, irmãos, tem coisa que a Bíblia não diz se é certo ou errado, vai da consciência de cada um, e cabe a cada um respeitar a consciência do outro irmão. Vou te dar um exemplo. A Bíblia, em momento algum, proíbe o consumo de bebida alcoólica. Não proíbe. Porém, a Bíblia proíbe a embriaguez, que é a pessoa beber ao ponto de ficar ébria, de ficar embriagado. Como a Bíblia não proíbe comer, mas proíbe comer a ponto de cometer gula. O que eu quero dizer com isso? Tem crente que, se você vai na casa dele, tem ali uma garrafa de vinho, que ele bebe vez ou outra, que ele bebe socialmente, e a consciência dele não pesa em momento algum. Mas tem outro crente que, de forma alguma, ele não se sente bem, mesmo sabendo que não há pecado na bebida em si, ele não se sente bem. Qual dos dois estão certos e qual dos dois estão errados? Nenhum. Mas aquele que não se sente bem com a bebida, ele deve ser respeitado por aquele que não vê problema. E aquele que não vê problema também deve ser respeitado por aquele que vê. Eu não sei se os irmãos entenderam. Ficou claro isso? Por exemplo, vai na praia. Não tem pecado nenhum você tirar a sua camisa, você botar ali uma roupa de banho. Mas tem irmão que não vai se sentir à vontade, que mesmo sabendo que não é pecado ficar só ali de bermuda, por exemplo, ou o que quer que seja, ele sabe que não é pecado, mas ele vai querer botar uma camiseta. Aquelas camisas térmicas que fala lá para proteger do sol. E por quê? Porque ele não se sente à vontade. Então esses pontos, por exemplo, se tiver só eu e minha esposa no carro, vai tocar Bruno e Marrone. Vai, pastor? Vai. Se tiver só eu e minha esposa no carro, vai tocar Sorriso Maroto. Vai tocar pagode, vai tocar rock. Vai tocar. Mas que ela não gosta, mas ela que ouça. Agora, se você estiver no carro comigo, provavelmente não vai tocar. A não ser que você diga, ô pastor, tem aí uma moda boa para nós? Aí eu ponho. Mas se eu não sei se você se sente à vontade, eu não vou querer empurrar para você. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem irmão que só ouve louvor e está tudo certo. Mas tem que aprender a respeitar nessas coisas que a Bíblia não diz se é pecado ou não. Tem que haver um respeito. Tá bem? Não deu minha hora e meia ainda de aplicação, mas eu acho que já é o suficiente. Vamos ficar de pé e agradecer ao nosso Deus. Entenderam aí, gente? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Senhor,